Bom dia, com muita alegria. Estamos aqui nos estúdios da Vibe Mundial, na Avenida Paulista, começando o nosso programa Homeopatia Corpo, Mente e Espírito. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, médica homeopata e pratico a medicina chinesa, principalmente na área de fitoterapia. E é com muita alegria, estamos sempre aqui, todas as terças-feiras, pontualmente às 8 da manhã com vocês, até às 9 da manhã. Então você, meu querido amigo ouvinte, visitem as minhas redes sociais, o meu Instagram, doutora Ana Clélia Matos, idem YouTube e Facebook, me sigam, compartilhem. Essa semana é a semana da alergia, nós estamos comentando sobre alergia. Eu quis fazer esse Instagram porque essa época do ano é uma época de muita alergia, que é a época da primavera. A primavera, porque será, né, que a gente tem principalmente alergia de pele, rinite alérgica na primavera devido ao pólen. Então, essa semana, os posts são sobre alergia, dicas de alergia. E hoje, nesse primeiro momento aqui do programa, nós vamos falar sobre alergia. E o que significa, como nós entendemos a alergia sob o ponto de vista da homeopatia e da fitoterapia chinesa. Na segunda metade do programa, nós vamos abrir para você, ouvinte mundial, ligar, conversar comigo. Quero agradecer o carinho de todos. A semana passada eu falei que ia ser o casamento da minha filha e foi maravilhoso, graças a Deus deu tudo certo. E é uma bênção, é uma tranquilidade, uma paz quando nós temos uma fase da nossa vida concluída, a fase onde você vê um filho desenvolvendo a própria vida, com autonomia, procurando um parceiro ideal para compartilhar a vida, um parceiro bom, amoroso, apaixonado, próspero. Então, graças a Deus, então deu tudo certo, só para agradecer o carinho das pessoas que mandaram WhatsApp por consultório, que publicaram no meu Instagram desejando felicidades. Então deu tudo certo e a vida segue, graças a Deus. Agora esperar os netos. Bom, vamos falar um pouco de alergia. Muitas pessoas acham que a alergia vem só do ar, né? Eu espirro porque o ar está frio, porque tem poeira, porque tem pólen, porque tem cheiro de perfume. Ou eu tenho alergia de pele porque eu como tal coisa, me dá alergia. Enfim, a alergia, gente, faz parte do meridiano do pulmão. Então, quando nós falamos em alergia, a gente logo lembra da pele, de coceira de pele, de vermelhidão, de urticária, ou a gente pensa em crises de espirro, ou nós pensamos em crise de asma, de bronquite. Então, é o meridiano do pulmão. Meridiano do pulmão, da garganta, do nariz e superficializando na pele. Então, quando nós vamos tratar uma alergia, nós temos que pensar nesse meridiano, nessa circulação de energia por esse meridiano. Mas aonde começa a alergia? Você pode me dizer, tudo bem, é alguma coisa que eu comi, que eu cheirei, que eu toquei, mas alguma coisa que você viu, algum estímulo visual pode causar alergia? Pode. Algum estímulo sinestésico de você encostar em alguma coisa e te dar alergia? Pode. Algum estímulo auditivo pode me causar alergia? Pode. Nós temos que começar a entender o ser humano como um todo. E nós temos sensibilidades. Sensibilidades que acontecem no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental e até no espiritual. Então, uma alergia, uma crise crônica de urticária pode ser desenvolvida por conflitos auditivos, coisas que eu não gosto de escutar, sons difíceis de eu aceitar, convívio com falas de pessoas agressivas que invadem o meu campo de ação, que me impedem de me expressar. Conflitos visuais, eu vejo todos os dias uma coisa desconfortável,
Ou eu deixo de ver a pessoa que eu amo porque ela faleceu. Pode desencadear alergia? Pode desencadear alergia. Então, os conflitos emocionais são inúmeros. Mas o que eu mais gostaria de comentar a respeito da alergia, tanto da alergia, a rinite alérgica, quanto da alergia de contato, né, dermatites de contato, podem estar se desenvolvendo a partir de um conflito de separação, de recordações de uma pessoa, de recordações de uma vida, de uma pessoa que se foi, que morreu, ou um conflito de separação entre um casal, entre um filho e uma mãe, um pai e um filho, enfim, essas pessoas que nós amamos muito e que muitas vezes temos discórdias, né? É tão comum no dia a dia um pai não conversar com o filho não conversa com o pai. Um filho, adulto, jovem ou adolescente que, por causa da separação dos pais, desenvolve urticária crônica. Porque está vendo visualmente, escutando brigas, vendo a separação acontecer de uma forma desagradável, com violência, com agressividade. Isso pode desencadear uma urticária crônica na criança ou no adolescente, né? Então, não podemos achar que uma alergia vai ser só porque teve contato com uma picada de abelha, teve contato com um pernilongo, ou teve contato com algum produto de limpeza, vai dar alergia. A alergia ela pode vir e muitas vezes ela se perpetua, cria uma memória imunológica no corpo por conflitos emocionais. Então eu tenho um conflito emocional que faz eu sofrer muito, uma separação abrupta, e eu sou adolescente, é o meu primeiro namoradinho, e aí vou ter uma separação que vai me levar a uma urticária. Isso é superado porque eu arrumo outro namoradinho, etc. Mas lá, 30 anos depois, ocorre uma separação novamente, eu repito aquele desequilíbrio que me levou à urticária quando eu era adolescente. Então, são as memórias inconscientes que superficializam e reagem através do nosso corpo físico. Uma criança que tem alergia, tem rinite, bronquite, é uma criança que pode não estar suportando o ambiente familiar tenso. Eu tive um caso de uma criança com asma perene, uma asma crônica gravíssima, com vários episódios de internação, que tinham os pais casados. E quando vai se investigar a história dessa família, não existe briga nenhuma, absolutamente nenhuma, mas existe traição bilateral do pai e da mãe. E uma tensão no ar, uma obrigação por interesses financeiros de estarem juntos. Essa criança tinha uma asma perene. E quando de fato os pais se separaram e ele conseguiu entender que os dois estavam felizes separadamente com novos cônjuges, a asma desapareceu como um passe de mágica. Então, a criança, ela percebe o ambiente, a tensão, mesmo que não haja briga, mesmo que não haja gritaria, confrontos na frente da criança, a criança percebe o ambiente. Uma criança que vai para a escola e se sente que tem déficit de atenção, que não consegue ter atenção na aula e começa a tirar notas ruins e que se sente em minusvalia, se sente inferior aos coleguinhas. Essa criança pode desenvolver uma asma, uma alergia de pele crônica que a impede de ir à escola, porque ela se sente e ela não percebe, é muito criança, não percebe que isso vem de um conflito interior de minusvalia, de se sentir pequena, não suficiente, de não corresponder. Então são vários os motivos, vários os conflitos que podem desencadear as reações alérgicas. Uma vez desencadeada a reação alérgica, nós temos uma célula no nosso corpo chamada mastócito.
Esse mastócito, ele produz histamina. Histamina é a molécula do nosso corpo que causa alergia. Então, nas reações alérgicas, sejam de uma rinite alérgica, de uma bronquite ou de uma alergia de pele, você tem uma hiperatividade dos mastócitos com ruptura dos mesmos e muita liberação de histamina. E a histamina é reacional. Por isso que quando a gente vai tratar com alopatia, nós damos o quê? Um anti-histamínico, que seria o anti-alérgico. Mas a homeopatia não vê dessa forma. Então, quando você vai fazer um tratamento homeopático para alergia, você vai ver o emocional em primeiro lugar. Quem é essa pessoa que está com alergia? Quais são os pensamentos, os sofrimentos, a conduta de vida, os alimentos que ela ingere, a rotina dela? Como é a personalidade desse indivíduo, seja criança ou adulto? Qual é a realidade dela neste momento? O que ela está vivendo na escola, no trabalho, na família? Vamos tentar ajudar do ponto de vista emocional com os medicamentos homeopáticos. E aí vamos ver quais são os contatos. Ela tem contatos com alergênicos, né? Com alérgenos, com substâncias, com alimentos que provocam alergia. Por isso que muitas vezes, quando você vai no médico alergista e ele faz aquela bateria de testes alérgicos, muitas vezes, naquele momento, você está apresentando alergia a ovo, alergia à poeira, alergia a amendoim. Mas num outro momento, quando você faz um tratamento holístico, que você trata o emocional, vai olhar o meridiano do pulmão, ver se está com baixa energia do ti do pulmão. Vai olhar o meridiano do fígado, porque o fígado, quando ele está exacerbado na sua atividade, ele trabalha muito, ele pode não metabolizar o amendoim, o ovo, o leite, seja o que for, e você desenvolve sintomas de alergia. A pessoa desenvolve alergia por intoxicação do fígado. Lembra que nos 5 movimentos, o fígado é neto do pulmão. Então, a energia do pulmão, ela controla a energia do fígado, mas às vezes o fígado, que é o neto, trabalha demais e está tão intoxicado que ele contradomina o avô, que é o pulmão. E esse calor gerado pelo metabolismo exacerbado do fígado contradomina o avô e superficializa na pele ou numa bronquite ou numa rinite. Então, nós temos que ver, sob o ponto de vista emocional, sob o ponto de vista alimentar, o que está acontecendo para o organismo reagir, provocando, por exemplo, uma urticária crônica. Então, grande maioria das pessoas que me procuram com urticária crônica de repetição, pessoas que estão se coçando há 6 meses, tomando doses de corticoide diária, de antihistamínico e não está resolvendo, porque são medicamentos paliativos, quando nós promovemos uma desintoxicação do fígado, encontramos qual é o conflito emocional e tratamos, e às vezes mandamos até para uma psicoterapia, a pessoa se cura definitivamente. Então, eu tenho um caso de um rapaz, estava desempregado desde o começo do ano. A partir do 3º mês do desemprego, ele desenvolve uma urticária que não para. Até meses, 6 meses, 8 meses, tomando corticoide antihistamínico e continuava desempregado. O conflito era tão grande, de minusvalia, ele se sentia tão pequeno, porque a esposa estava sozinha mantendo a casa, que ele tinha tanto calor, e lembrando que o fígado é o grande aplanador da emoção. Então, esse fígado super alterado, ele comendo tudo por ansiedade, por compulsão alimentar, desenvolveu um complexo de inferioridade, de impotência, que o levou a desencadear a crise alérgica, como se ele estivesse repelindo a vida, né? Se sentindo pequeno. Aí, no momento que a gente encontra o conflito emocional e ensina o que vai comer, vamos ter aqueles testes do ovo, do leite, do amendoim, seja do que for, vai repetir o teste e não tem mais alergia. Então, como você explica isso?
Como você explica que uma pessoa tem alergia a um determinado alimento no momento da vida que causa sintomas físicos e que depois de 6 meses, 1 ano, fazendo um tratamento de desintoxicação, pode comer à vontade que não vai ter alergia? Lógico, existem corantes artificiais, pessoas que têm alergias a crustáceos, a camarão, a frutos do mar, que são alergias muito profundas que realmente têm que ser evitadas. Mas essas alergias que são momentâneas, que não tinha alergia, sempre comeu camarão e passa a ter alergia agora, é sobrecarga do fígado. Muitas vezes o fígado exige a participação do baço, porque fígado e baço pâncreas trabalham paralelamente. Então, a pessoa que às vezes toma muita coisa gelada, come muita salada fria, começa a desenvolver uma umidade excessiva e também pode ter alergia quando tem contato com algo gelado. Começa a ter alergia de tomar água extremamente gelada. Começa a ter alergia de água fria. Toma banho frio, sai coçando. É mais comum banho quente sair coçando, mas banho frio sai coçando. Ou vai esquiar, vai para um lugar de gelo, de neve, volta se coçando. Então tem uma participação aí do meridiano, não só do pulmão, mas também do baço pâncreas. Então, eu quero que vocês entendam que, sob o ponto de vista da medicina chinesa e da homeopatia, a origem da alergia é múltipla. Nós temos que individualizar o tratamento. Então, uma pessoa vai ter um tratamento diferente de outra, de outra, de outra. E cada um vai ter uma dieta provavelmente diferente em muitos aspectos e igual também em muitos aspectos. Então, se você tem uma alergia de pele e você tem muita coceira, se você vai para um ambiente muitas vezes de calor extremo, ou alergia ao sol, por exemplo, pessoas que têm miliária rubra, que vai ao sol na praia e volta se coçando, ela tem excesso de calor interno. Junta com o calor, acrescenta o calor externo, ela vai desenvolver miliária. Então, nós vamos ter que tratar internamente, sempre internamente. Esse é o raciocínio. Sempre tentar achar o que está desencadeando. Outro exemplo, pessoas que comem muita coisa ácida, pessoa que espreme limão em tudo, chupa laranja todo dia, mais de uma, que come tudo que é ácido, muito vinagre, que põe o arroz no prato e nada no vinagre, essa pessoa pode ter essa necessidade do ácido devido ao fígado, que o sabor ácido é o sabor do fígado, só que ele acaba sobrecarregando o meridiano do fígado, gerando alergia e vai gerar sintomas. Então, sempre olhar o que está acontecendo dentro, o que está acontecendo fora, quais são os fatores. Uma pessoa que lida muito com produtos de limpeza, que usa luva e tem alergia da luva. Pessoas que usam muita cândida, detergente, produtos fortes de limpeza e que desenvolvem aquelas dermatites da mão que descamam, sai a pele da mão. Tem um nível de intoxicação no nível do pulmão. O pulmão é um órgão que intoxica, porque é inspiração do ar com o cheiro. Então, é muito mais, às vezes, pela inspiração, porque lembra que se o pulmão inspirar produtos químicos constantemente, ele vai gerar um mecanismo de defesa. E ele vai jogar isso para dentro do fígado. Por quê? O pulmão domina o fígado. E a intoxicação do fígado superficializa. Pessoas que têm alergia alimentar, que comem um determinado alimento e vomita. Come e vomita. Toda vez que eu como lula, eu vomito. Eu não tenho alergia de pele, mas eu tenho ânsia de vômito. Lula, marisco. Então, ela tem uma intolerância alimentar que pode ser crônica através do meridiano, não só do fígado, mas também do baço pâncreas. As pessoas que têm intolerância à lactose é diferente. A lactose ela é digerida por uma enzima chamada lactase.
Então, muitas vezes, intolerância à lactose, porque não produz enzima chamada lactase. Então, a pessoa não pode lactose. Então, isso não é alergia, não confundam as coisas. Uma pessoa que tem intolerância ao glúten não é alergia. É intolerância, não produz gliadina, que é a enzima que degrada o glúten no duodeno. Então, é diferente. E hoje a gente tem tido muitas intolerâncias pela riqueza de glúten na farinha de trigo. Hoje o trigo transgênico, geneticamente modificado, ele tem 3 vezes mais glúten e isso leva à intolerância. Por quê? Nós não produzimos gliadina suficiente para fazer essa digestão acontecer. Acaba que o glúten vai para o fígado com molécula inteira e o fígado gera muito calor para digerir tudo aquilo. A lactose também, por quê? Hoje você olha rótulos de alimentos industrializados, a grande maioria tem lactose. Né? Então eles colocam cuidado aos intolerantes da lactose, tem lactose, tem lactose. Às vezes não é nada com sabor de leite, mas tem lactose. A lactose é muito usada na composição química dos alimentos industrializados. Não só a lactose, como o sal e o açúcar. Né? Pessoas que comem muito açúcar, toda vez que eu como doce, eu me coço toda, independente do doce. Pode ser um doce de abóbora, um doce de leite. Ah, então não é a lactose, porque a lactose tem no doce de leite, mas não tem no doce de abóbora. Então, o que é? É a dificuldade do metabolismo do pâncreas. Né? A dificuldade com a insulina também pode causar alergias. Muitos diabéticos têm quadros sérios de alergia de pele, de mucosidade, de alergia produzindo muco, rinite alérgica nos diabéticos. Eles são muito mais sensíveis ao frio, por exemplo. E outros têm ao pólen. Né? Tem pessoas que têm alergia ao pólen. E aí, nunca mais? Não, na homeopatia nós formamos complexos homeopáticos com aquele inosódio. Nós colocamos o pólen, nós colocamos o pelo de gato, pelo de cachorro. Então, a pessoa que convive muito com aqueles pelos têm substâncias alergênicas. Então, nós, em vez de separar o animal da pessoa, a gente dá as fórmulas com pelo de gato, pelo de cachorro. Pessoa que tem muita sensibilidade à umidade, ao frio, mudou o tempo, que a gente chama de rinite vasomotora, que não é a rinite da poeira, mas é a rinite do frio, quando o tempo muda, ou quando eu saio da cama eu dou vários espirros. Então, a rinite vasomotora, medicamentos homeopáticos que controlam essa sensibilidade abrupta ao frio. Pode ser alergia de ouvido, pode ser alergia do nariz, pode ser alergia dos orifícios, alergia que vem ao redor do ânus, da vagina, da boca, aquelas alergias, dermatites ao redor da boca. Tudo isso tem tratamento e tem motivos especiais. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje é esse olhar meio generalizado à alergia, e não é só tomar antialérgicos, é tratar a causa emocional, a causa física, o desequilíbrio entre os 5 grandes órgãos que levou ao quadro alérgico crônico, seja de nariz, de pulmão ou de pele. Tá bom?